Eu quero chamar aqui para dar um testemunho de um milagre de Deus. Nosso irmão Márcio. Ele vai estar dando um testemunho aqui daquilo que Deus tem feito na vida e na família dele. Eu creio que quase todos os irmãos têm acompanhado. Estavam gerando um filho e a criança foi gerada 33 semanas. 33 semanas sem líquido nenhum na bolsa. E o tempo todo os médicos diziam: essa semana vai abortar. Essa semana. Eu lembro que há 2 meses atrás, mais ou menos, o irmão Márcio me ligou, eu estava dirigindo, eu estava vindo de Boston para cá e falou assim: pastor, eu estou precisando da oração dos irmãos, porque os médicos disseram para a gente que dessa semana o nosso filho não passa, porque não tem líquido nenhum. Eles vão ter que... Deram a opção para a gente abortar, ou ele vai se abortar sozinho, ela vai ter um aborto espontâneo. E aí ele... Mas eu creio no poder de Deus. E eu disse para ele: eu também creio. Mas quando você vê uma situação dessa, é tão difícil, né? Não é que você tem falta de fé, mas imagina uma criança ser gerada por quase 9 meses sem nenhum líquido. É um milagre. E aí eu vou deixar ele falar para vocês a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quem aí que está precisando de um milagre ou está... quer viver um milagre? Amém? Aquele que faz milagre está conosco a todo momento. A palavra de Deus no livro de Salmos 42 diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Amém? Eu acredito que essa é uma fórmula que podemos crer, que se você está na rocha, que se você se coloca num lugar seguro, depois do processo, você vai ter seu milagre. Mas vai existir um processo. O Senhor, no mês de setembro, Priscila fez uma surpresa, né? Eu estava na Flórida, no meu aniversário, trabalhando. Cheguei em casa, fizeram, né, uma revelação para mim que ela estava grávida. E eu confesso que eu não acreditei. A Felinha já está com 11 anos. E também não sabia que ela tinha tirado o Diogo. Ela foi no Brasil, né, visitar a minha mãe, que pelos médicos, entre aspas, não teria muito tempo de vida, depois de ter removido 22 tumores, metade, a parte do estômago, todo o intestino grosso, parte do intestino delgado, ela não teria como mais sobreviver. Mas a minha mãe tem crédito com o Senhor. E Deus curou ela. O que não existia tratamento, Deus curou. A Priscila me deu essa notícia que foi, né, para nós muita alegria. E naquele momento eu falei: Senhor, eu tenho 5 filhas, tenho 2 lá no Brasil, tenho 3 aqui. E eu falei: Senhor, eu não sei como educar um menino, não sei como criar um menino. Isso aqui é a coisa mais linda da minha vida. Minhas filhas são um luxo para mim. Minhas filhas estão preparadas, eu crio elas todos os dias estando preparada para esse mundo. Eu não escondo nada delas, elas sabem de tudo, elas são responsáveis, elas cuidam da casa, elas fazem de tudo. Eu falei: mas se o Senhor me agraciar com um filho, eu ficarei muito feliz. Se o Senhor perguntar o que você quer, eu digo: o desejo do meu coração hoje, da minha esposa, é ser um menino. Não acompanhei a Priscila nas primeiras vezes no médico, a Rebeca sempre está agarrada com ela, junto com ela, e ela foi, e numa penúltima vez, na última vez que eu não estava, vieram com a surpresa de que a bexiga do bebê estava um pouco grande. Então isso significava que ele não estava urinando, né? O líquido não estava saindo. E aí na próxima consulta eu já fui, que já eram 15 semanas.
E aí a médica falou assim, vamos esperar até as 17 semanas, porque às 17 semanas pode existir uma intervenção, eles vão colocar uma agulha, vão retirar o líquido da bexiga dele. Então na minha cabeça já ficou assim, Senhor, graças a Deus, nós temos recurso. Vai enfiar um líquido, vai enfiar uma agulha, vai tirar o líquido, né, e vai resolver o problema. Mas o Senhor, muitas das vezes, Ele quer que o problema seja resolvido para a grandeza dele. E se o homem resolver, não vai existir a grandeza de Deus. Então, chegamos às 17 semanas, que é até onde nós poderíamos chegar naquela situação. E aí chegamos no médico, continuava do mesmo jeito, na Santa Elizabeth, em Brighton. Eles falaram assim, vocês vão ter que ir para Boston. Fomos para Boston. Marcaram a consulta, fomos para Boston. E os médicos, nessa consulta eu não estava. Mais uma vez não estava. E eu queria dizer para você, esposo, quando a sua esposa estiver grávida, vá com ela. Não faça o mesmo erro que eu fiz. Porque eu saí de lá quando eu fui desnorteado. E elas saem desnorteadas, elas saem tristes, elas estão dirigindo muitas das vezes sozinhas. E foi um erro que eu cometi que eu não quero que ninguém cometa. E a Priscila me ligou sozinha lá de Boston com os médicos. Eu estava lá em Quincy no serviço, como sempre a gente coloca às vezes, a maioria das vezes, o trabalho em primeiro lugar. E o médico disse assim, seu filho tem um problema e infelizmente ele não vai sobreviver. Infelizmente é impossível uma criança sobreviver sem líquido dentro do útero da mãe. Então eu virei e ele falou assim, vocês querem fazer um aborto? E o Senhor falou no meu coração. E eu testifiquei para ele aquilo que a minha mãe tinha passado. E na hora que eu desliguei o telefone, o Senhor falou assim, ainda tem vida aí. E enquanto tiver vida, é a minha mão que está trabalhando. E aos dias antes eu assisti uma pregação de uma pastora, e essa pastora, toda cheia de caroços e tumores, dizia, as pessoas me perguntam, e sempre falam para mim, se eu oro e Deus me usa para ser curada, por que Deus não me cura? E ela diz, eu estou viva. Qual que é melhor? Eu estou viva. Eu posso ser curada e morrer, mas eu estou viva. Eu estou levando o amor de Deus. Enquanto tem vida, o Senhor está trabalhando. Então isso foi o que Deus falou no meu coração. E os médicos falaram assim, com 17 semanas, se ele nascer, ele não sobrevive, porque a boquinha dele, o nariz, não é suficiente para enfiar os tubos que temos. Mas se ele aguentar até as 23 semanas, vai dar certo. E nós oramos e nós continuamos todas as consultas, as mesmas respostas, as mesmas coisas. Ele não vai sobreviver. Quando chegou às 23 semanas, final do ano, Priscila começa a sentir mal, né? Não estava se mexendo. E a gente estava indo no domingo, estava indo para o hospital. Ficamos aquela semana toda, passamos o ano novo lá. E eu lembro que quando nós estávamos indo para o hospital, já tinha 24 horas que ele não mexia. O pastor acho que não sabe disso, mas na hora que eu coloquei o culto, ele mexeu. É que o pastor, quando estava pregando, Priscila falou, ele mexeu. Eu falei assim, ele escutou a voz do pastor dele. A ovelha escutou a voz do pastor e ele mexeu. E chegamos em Boston, fizeram tudo que tinha que fazer. A Priscila estava com pré-eclâmpsia e mais um monte de coisa. E o Senhor foi derrubando. E no final de tudo que tinha não era nada. E ela tinha uma infecção no fígado que alterava as enzimas e que nem medicamento precisou tomar. Mas eles disseram lá dessa forma, se ele nasceu hoje com 23 semanas para 24 semanas, mesmo assim ele está muito pequeno, ele está com 1 pound e alguma coisa. Ele estava com 1 pound e ponto 25. Se fosse o crescimento normal pela idade dele, sim, mas hoje nós não podemos sobreviver, ele não vai sobreviver, porque os tubos não entram. Então, mais uma vez o Senhor provou que quem ia fazer ia ser ele, não ia ser o homem. E nós saímos daquele hospital com a felicidade de ter um bebê vivo dentro da barriga da minha esposa. E daí 2 semanas seguintes nós fomos no médico, ele tinha engordado 1 pound em 2 semanas. 1 pound em 1 semana.
Mas a conversa era a mesma. E então começaram a trazer os formulários para a gente assinar, porque já marcaram para 34 semanas que o neném ia nascer com 36 semanas ia nascer. E assinamos os documentos, e no questionário tem, quando o neném falecer, o que vai fazer? Quando o neném nascer, vocês querem que a gente tenta fazer ele viver, ou você quer segurar ele no seu peito vivo por alguns minutos? E eu sempre dizia a mesma coisa: faz o que Deus capacitou você para fazer, porque o que você não está capacitado está na mão do Senhor. Porque aquele que colocou o sopro de vida no barro e fez o homem, é o mesmo que vai assoprar o sopro de vida na vida do meu filho. E é isso que eu creio. Então a Priscila, de uns tempos para cá, a gente tem constantemente no hospital. E quando foi semana passada, ela começou a sentir muitas dores nas pernas e inchaço, e fomos para o hospital e identificaram uma pré-eclâmpsia severa e disseram que iam tirar o menino. E a Priscila ficou preocupada, só 33 semanas. Ele está com 3,5 pounds. E eu falei assim, olha, se Deus escolheu agora, vai ser agora. Né? Pastores estavam conosco, Camila estava conosco, as crianças estavam conosco. Como eu sempre digo, irmãos, eu não escondo nada das minhas filhas. Minhas filhas crescem com a glória de Deus na vida delas, conhecendo a palavra, vendo o testemunho, vendo a situação que passamos a cada momento. Nunca escondemos delas nada sobre o assunto, nada. Porque eu creio que a oração dela tem um fast speed que chega lá em cima de repente mais rápido que a minha. Amém? E oramos, e eu fui para o parto. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou no meu coração: eu já estou aqui. E eu senti a presença de Deus de uma forma que eu nunca senti antes. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração: e tem vida aí. Aleluia! E quando ele nasceu, eu falava para o Senhor, Senhor, quero escutar ele chorar. Eu quero escutar ele chorar porque o Senhor vai fazer a diferença. Irmãos, ele não chorou, mas ele resmungava igual um gatinho. Ele resmungava, e eu cheguei perto dele, ele estava com os 2 olhinhos abertos. A barriga dele ficou muito grande, porque ele segurou líquido durante 33 meses e gases durante 33 meses. 33 semanas. Eu nunca tive isso antes, eu não sei se vocês tiveram, mas nessa gravidez da Priscila, toda segunda-feira nós contávamos uma semana a mais. Isso foi o processo que nós passamos. Segunda-feira, 23, vim para o culto, amanhã já é 24 semanas. Vim para o culto, amanhã já é 25 semanas. E as pessoas me perguntavam, como que está o seu filho? Eu falava, está vivendo um milagre todos os dias. Na minha casa, nós vivemos um milagre todos os dias, nós vivemos um milagre. Todos os dias. E o neném nasceu, e ele foi para o respiratório, ninguém entendeu nada, porque disseram que ele não ia respirar. Porque a partir das 20 e poucas semanas, o neném necessita da urina que está ali dentro, que é o líquido, porque ele inala aquela urina e ela vai começar a expandir os pulmões e vai formar os pulmões. Então ele necessita do líquido. Nem precisamente o tamanho e o peso conseguiam medir, porque eles não conseguiam ver. Não tinha líquido para ver. Né? E ele foi para lá e os médicos falavam assim, e eu perguntava sempre antes dele nascer, eu falava, quando ele sair de lá, como que nós vamos fazer para transferir ele para fazer a cirurgia, para ele soltar a urina? Aí eles falavam assim, se ele nascer vivo, ele tem que estar ser forte o suficiente para poder ser transferido para o Boston Children, que ele ia para o outro hospital para poder fazer essa cirurgia. E ele nasceu, e ele foi para lá, e eu cheguei lá, os médicos disseram assim, ele está bem, e nós já vamos transferir ele para lá. Então, aquela noite nós, nós temos colocado a nossa vida em tudo em Cristo. Nós não temos colocado lá na nossa frente
a cirurgiã que fez a cirurgia ontem, que era considerada a melhor cirurgiã do mundo. Uma chinesa simples, que você olha e você não fala nada. Melhor cirurgia do mundo, estava lá. Não. O instrumento do Senhor é aquele ali. Jesus está lá na frente. Jesus está lá na frente. E quando chegamos ontem, antes de ontem, para Priscila, né, ver ele lá no níquel do Boston Children, a primeira pessoa que entrou já falou: ele não vai sobreviver à cirurgia. E é assim, gente. É direto. Se a sua esposa está sozinha, essa é a resposta que ela vai ter. Como que você acha que vai ser a cirurgia? Isso é uma cirurgia normal? Isso é uma cirurgia rápida? Isso oferece risco? Essas são as perguntas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E ele simplesmente fala assim: ele está muito fraco. Ele não depende só de uma, ele depende de 2 máquinas para poder respirar. Ele é muito pequenininho. A barriga dele está grande, está comprimindo todos os órgãos ali dentro. Mas quando foi ontem, o dia da cirurgia, nós entramos no hospital. Quando eu cheguei no piso número 11, o Espírito Santo falou: eu já estou aqui. E eu senti a presença de Deus muito forte. E aí a médica não veio conversar com a gente, já que ia fazer a cirurgia, que ele precisava de colocar uma bolsa de colostomia. E aí chegou uma outra pessoa e disse assim: ele vai precisar de 2 cirurgias, não só de uma. Aí ele explicou o processo. Vocês estão de acordo? Nós assinamos o papel. Sim, nós estamos de acordo. Em paz, nós estamos de acordo. Assinamos o documento, assumimos os riscos. E pouco tempo depois, ele vem e diz: foi um sucesso. O Senhor mais uma vez operou um milagre. E passa mais algum tempo, vem a médica e fala: foi um sucesso. E outra coisa, ela disse: depois que descomprimiu aquele excesso de gás e líquido que tinha na barriga dele, ele está usando menos a máquina para respirar e está usando mais os pulmões dele. Então, eu louvo a Deus. E eu vou dizer para vocês, o dia que eu estava lá em Quincy, que Deus falou assim: ainda tem vida aí. O Senhor falou fortemente comigo. Deus fala muito comigo na música, muito comigo. E eu gosto de ler, e eu gosto de louvar o Senhor. É aonde que eu sinto, e eu creio que o Senhor está ouvindo. Nos momentos, nós como homem, muitas das vezes, eu não posso chorar perto das minhas filhas ou perto da minha esposa, porque eu tenho o costume de dizer: se você chorar, você está mostrando fraqueza. E essa foi a palavra que o Senhor falou comigo através dessa música. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto. Eu quero impactar. Amém? Louvo a Deus pela vida da igreja que oraram. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores que não mediram o esforço para sempre estar conosco. E louvo a Deus pela vida do meu filho, da minha esposa e da minha família. E eu creio, e eu já consagrei o Davi. Consagramos o Davi ao Senhor. O Davi, ele é servo. O Davi, ele é profeta. O Davi, ele é missionário. O Davi, ele é levita. O Davi, ele é pregador da palavra de Deus. E eu creio que um dia ele vai voltar e ele vai testemunhar para todos aqueles lá que o que não era possível, Deus faz possível. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.